Fala, meus queridos, professor Diego Alves com vocês para mais um vídeo aqui nesse grande 31 de outubro de 2025, gravando em casa. Então os sons externos de rua, vizinho, televisão, possivelmente estarão garantidos neste vídeo para falar da nossa reforma protestante, né? Esse ato histórico tão importante, né? E vocês estão aí vendo, coloquei na capa, porque eu não comemoro a reforma protestante, na qual eu já digo para vocês, por mim hoje poderia ser chamado de o dia da mentira. E eu me refiro ao fato de que a reforma nunca foi uma reforma, e sim uma rebelião. Foi aquilo que Lutero iniciou. E é claro, né, há uma leitura muito errada da reforma também, mas eu vou usar esse termo porque é um termo convencional, tá? É claro que esse é um culminar de vários eventos que vieram se arrastando até que, historicamente, a gente tem a pregação das 90 e poucas teses na porta do castelo lá na Alemanha pelo monge agostiniano Martin Luther. Tudo bem? Isso é que vocês sabem. Talvez eu faça uma série mais à frente sobre Lutero, mas vocês têm muitas coisas boas aí sobre Lutero. Primeiro o som externo, motos, né? Então, retomando, vocês têm muitas coisas boas sobre Lutero. Vocês têm Padre Paulo Ricardo falando sobre Lutero, mesmo autores e youtubers que eu não acompanho, não gosto tanto assim. O Lancaster já falou sobre Lutero. Eu acho que o Eduardo Faria, o professor Eduardo Faria, tem algo sobre Lutero também. O Kister tem algo sobre Lutero. Enfim, minha Biblioteca Católica eu acho que já fez. Então, vocês têm bom material, um material bem interessante sobre o Lutero e as consequências do seu ato. Mas eu digo o dia da mentira porque hoje inúmeros protestantes Brasil afora vêm compartilhar aquela fotinha de Lutero com a seguinte frase: e quando tudo parecia perdido, um homem abre a Bíblia e lê: mas o justo viverá pela fé. E aí quando tudo o quê? Parecia perdido. Perdido aonde? Por que perdido? Lutero lê esse versículo. E aí ele salva a cristandade. Essa é a grande mentira que eles tentam passar para vocês. Na verdade, basicamente, inicialmente, né, para as pessoas que eles vão corrompendo, quer dizer, convertendo, e depois para o resto do mundo, né? Porque o protestante ele não se contenta a falar apenas da sua fé, ele tem que atacar dos outros. Então, o nosso trabalho aqui ele é apologético e catequético. Então, inscreva-se nesse canal antes de tudo. Você que é um Zé Tretinha, não seja um Zé Tretinha, inscreva-se nesse canal porque esse é um canal catequético. O vídeo que eu fiz do Trump e anticristo, que muitos protestantes falam, pouquíssimas, vergonhosíssimas, pouquíssimas visualizações, tá? Então, a gente faz um trabalho respondendo essas loucuras, essas mentiras, vocês não querem ver. Quer ir pro shortzinho que é menos de 20 segundos. Não é isso? Então, consuma um conteúdo sério e apologético católico nesse canal. Por favor. Vamos lá. Então, eles criam essa falsa unidade, aí vem a sola escritura, já colocam um monte de coisa nesse liquidificador. Eu quero dizer para vocês que é óbvio que isso é uma mentira. Então, hoje é o Natal protestante, é a reforma, onde eles teoricamente expressariam a sua unidade, que no decorrer do ano some. Aí pentecostal e neopentecostal são hereges, arminiano é herege, só o reformado. É engraçado que hoje com a galera tradicionalista, você cria meio que isso, né? Você tem, no caso protestante, os reformados, chamados reformados, históricos, e o resto. Aí hoje nós temos os tradicionalistas do meio católico e os outros, né? Os que não são. O pessoal do Vaticano II para lá, né?
pessoal liberal, o pessoal carismático. Nós estamos copiando essas porcarias deles também. Mais uma, né, pra gente copiar. Fim da picada. Mas você tem essa falsa noção de unidade no dia da reforma, porque isso não existe. A verdade, a própria Sola Escritura tem um canal muito bom aí que já debate, já mostra todos esses erros da Escritura, que se você segue o Eduardo Farias, se você segue o Lázaro, você segue outros que você já conhece, né? Se você segue o Castelo do Conde, enfim. Hoje nós temos muitos bons apologetas. E mesmo os sacerdotes, quando vão falar de temas bíblicos, nós também temos um bom conteúdo. Você pode ver o Frei Gilson, o Zandoná, o Padre Christian Chacá, enfim, entre outros sacerdotes. Mas há essa falsa unidade, essa percepção dessa falsa unidade, que não existe no dia a dia, tá? O presbiterianos e assembleanos não viraram irmãos, tá? Não acredite nisso, que congregacionais e outros vão sair de mãos dadas, cantando hinos e louvores a Lutero. E os anglicanos, hein? Pô, pegou mal o rei Charles ir lá no Vaticano com o Papa Leão XIV, né? Desceram a paulada. E a primeira bispa, arcebispa, né? De Canterbury, é isso? Assim que se pronuncia? Abaixo do Charles, né? A liderança da igreja anglicana, abaixo do rei, que é o chefe da igreja, pô, pegou mal também. Então, como é que ficam os anglicanos agora? Então, esse saco de gatos, eu falo isso de forma carinhosa, que é o protestantismo, tenta à torta e à direito com seus espantalhos, e aí nós temos inúmeros espantalhos, né? Seu Iago, o seu Gesta, aquele padre Mochilinha, essa galera que percebeu que fazer vídeo atacando a igreja católica, dá like, dá views, então estão se empenhando nisso, eles criam espantalhos linguísticos, teológicos, para falar da igreja católica e fingir que eles estão no Cumbaiá, que eles estão na roda da ciranda louca, né? E não é isso. É óbvio que não é isso. Então, se eu penso no protestantismo, no seu legado, eu penso em livre interpretação bíblica. Isso parece algo bom até você perceber que não há um mecanismo para isso. É por isso que cada um faz como quer, interpreta como quer e as seitas se multiplicam. Você pensa na confusão de ordenações, onde um ordena a mulher, outro não ordena. Então você tem esse relativismo e a corrupção das ordenações, o relativismo e a própria percepção do sacramento do batismo, né? Quando que é feito, por quem que é feito, quem pode fazer, há um grupo que eles não batizam, sabe? Então, assim, você vê que não é um ataque apenas como o Lutero se concentrou, a autoridade papal e, no fundo, a unidade cristã, mas é realmente algo que vem solapar, inclusive, os sacramentos. Nisso talvez haja uma unidade, né? Em atacar a igreja para poder, assim, eles continuarem expandindo o seu discurso, né, multiteológico, que é o fim, né? Que esse é o fim da unidade do cristianismo. Então, esse é um dos motivos, isso tem mais de um, na verdade, porque eu não comemoro a reforma. A reforma é o fim da unidade cristã. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Eric Voegelin. Ele fala um pouquinho das reformas. Eu acho que vale a pena vocês verem. Não tá à mão, mas são esses livros aqui, ó. Estão conseguindo ver? Esses livros aqui, roxos, com essa partezinha branca. Eric Voegelin. Vale muito a pena ler o Eric Voegelin, tá? São esses livros aqui, ó. Então aqui atrás de mim. Deixa eu vir pra cá, que eu tô gravando. É assim. Pronto. Esse daqui é o Eric Voegelin, ó. Vale muito a pena ler o Voegelin, ver o que ele fala sobre a reforma. É um autor de primeira prateleira. Vocês não precisam ficar só nas minhas palavras.
Outro legado da reforma, já falando do Brasil, é Macedo, é a Universal. Você, protestante, que já vê esse vídeo, quando você fala da grande reforma, você está contando com a Universal? Você está contando com a Plenitude, a igreja do Agenor Duque? E a igreja mundial do Valdomiro? E aquele Salles, lá, o cara, o profeta Serasa, o cara que sabe o CPF de todo mundo? O R.R. Soares, aquela vozinha de veludo dele? Essa pagelança teológica que esses caras construíram, várias acusações. Outro dia tinha aí o teleprofeta, de um cara que montou um grupo de telemarketing para fazer falsa profecia, arrancar dinheiro das pessoas. Isso é legado da reforma. Com todos os problemas que a Santa Igreja Católica tem, nós não colocamos para debaixo do pano. Aliás, isso não existe. Se você se liga e acompanha as páginas de leigos católicos, de associações, qualquer escândalo que aparece, os leigos descem o pau e pedem-se punição. Aqui a gente não finge que, meu Deus, ele caiu, mas Deus vai restaurar ele. Eu não acredito nisso. Como vocês fazem? O legado da reforma é o fracionamento da unidade cristã. É a multiplicidade teológica que causa confusão e comprovadamente lesa os fiéis. Porque muitas pessoas perderam dinheiro, a família e a sanidade dentro de templos protestantes. Quem são os desigrejados? Pessoas que caíram no conto do protestante, entraram no sistema, foram feridos e depois foram jogados fora. Mais de 50 milhões, dizem eles, né? Essas contas meio presidente Lula aí, eu tenho dificuldade de acreditar. A gente sabe que, segundo o novo censo, os católicos chegaram a 56, alguma coisa e os protestantes a 26, algum troço também. Né? Mas, a despeito disso, as pessoas ficam fingindo que o protestantismo ele é algo heterogêneo, ele é algo que no final ele faz mais bem do que qualquer outra coisa. É um movimento de fracionamento de unidade cristã, que atacou a autoridade papal, atacou a força dos sacramentos. Gente, por mais que possam existir pessoas boas, se há um fundo espiritual ruim, nós temos que ter uma reflexão, qual é o peso, o balanço final disso. E quando eu faço essa reflexão, eu não consigo comemorar a reforma. É claro que eles se incomodam por isso aqui, ó. A imagem, cadê? De Nossa Senhora Aparecida, que incomoda eles. Aqui na camisa, eu tenho para cá, cadê? Do outro lado, Santa Rita e Santa Teresinha do Menino Jesus. Entendeu? Isso deixa eles em polvorosa, são adoradores, que não sei o quê. Já fiz um vídeo sobre adoração de imagens, enfim, não vou me repetir aqui. O que quero mostrar para vocês e falar com vocês é isso. Não há motivos para se comemorar a reforma protestante. Um, porque não é reforma. Dois, porque não é o Natal protestante. Essa falsa unidade que eles fingem hoje, como eu estou afirmando, é uma mentira. É uma mentira. Então não caiam nesse conto do vigário. Tá legal? Não se esqueçam, dia dos fiéis defuntos se aproximam, todos os santos se aproximam. Estejam nas missas. Tentem ir tanto no dia 1º como no dia 2.
Esse recadinho também está rolando aí nas mídias, então faça isso, vá à Santa Missa, se possível comungue, confesse, esteja em família na igreja e busque a vida sacramental. Siga nosso perfil e que Deus te abençoe.